Você já reparou que a gente simplesmente já não sabe existir no silêncio? Bom, o que eu quero trazer hoje é uma realidade que eu vivi, então eu acredito que possa contribuir de alguma forma. Esse relato, esses detalhes que eu aprendi, pode te auxiliar de alguma forma. Bom, como tá no título do vídeo, hoje a gente quer falar hoje eu quero falar em relação ao uso de tela. Eu fiz algumas anotações para que eu possa ter, uma clareza melhor e contribuir de uma forma mais eficaz. Como os vídeos são gravados direto, eu não tenho cortes, né, então eu faço essas pausas para poder olhar o roteiro que eu preparei, feito com muito com muita ideia de passo a passo para contribuir mesmo, para não ser só mais um vídeo. Eu percebi que por um tempo eu não conseguia fazer as coisas em silêncio. Por exemplo, eu ia lavar a louça, eu ia colocava um podcast, eu estava pendurando roupa, eu ia estava ouvindo um podcast. Se eu saísse para andar de carrinho com os meninos em volta de casa, né, na rua, eu sempre estava com o celular na mão. E isso, por um tempo, foi e me acendeu esse alerta, porque eu simplesmente, o tempo todo, me sentia como uma refém daquilo ali. Ah, vai no banheiro, leva o celular. Ah, tô indo de um cômodo para o outro, sempre levando o celular. Hoje, eu às vezes sou até meio que zoada pelo meu marido, porque eu saio de casa e esqueço o celular, eu esqueço o celular dentro do carro, eu perco o celular dentro de casa, porque hoje eu tenho um olhar mais criterioso e mais atento em relação a esse uso, porque eu vi que as coisas estavam fugindo um pouco do controle. E se a gente se torna refém, se tudo eu preciso de uma tela, eu preciso de assistir televisão com o celular na mão, eu preciso fazer alguma coisa com o celular na mão, eu preciso com o celular perto. Essa sensação, se eu preciso de tela para tudo, o problema não está na tela, mas sim em mim, que eu não estou sabendo dar o controle. E um ponto muito importante que eu acredito que você também deva passar por algo similar, ou pelo menos tenta, é a questão de proibir o uso de tela, ou limitar o uso de tela com as crianças, com os nossos filhos. O João e o José, eles são criados sem tela. Hoje o João já assiste filme, assiste alguns tipos de desenho, mas em streaming, né? Não no YouTube, porque eu sei dos malefícios que a tela causa na criança. Só que me faltava esse olhar de critério com a tela comigo mesma. Porque às vezes eu estava fazendo as coisas e rolando feed, rolando feed, rolando feed. Teve período que eu fui ver o meu tempo diário, né? Quando é aquele negócio que eu não sei se todos os celulares têm isso, mas tem a quantidade de tempo que você fica no aplicativo. No aplicativo tem também, eu só não sei explicar onde fica, mas tem. Que eu tinha dito que eu ficava assim 3 horas no celular. E eu sei que tem gente que fica muito mais. E eu inconscientemente justificava. Ah, não, mas eu tô com o celular por conta de coisa de trabalho. É, eu tenho que ficar de olho por conta de coisa de trabalho, sendo que eu sabia os horários que eu tinha que resolver coisa de trabalho, sabe? E se houvesse alguma urgência, emergência, alguém me ligaria, faria um sinal de fumaça, brotaria na minha casa, de alguma forma para poder me comunicar em relação a uma urgência que surgiu. Então, vejo a maldade, o que é prejudicial para as crianças, e por que eu não olhava isso para mim? Foi daí que eu olhei e resolvi mudar. E eu separei alguns pontos, né, que eu quero trabalhar aqui como uma forma de passo a passo para poder contribuir com isso também, com você, assim como eu vivi, contribuir com você. É, um olhar atento que fez eu ter já há bastante tempo, principalmente em relação ao Instagram, é olhar não só como uma rede social, mas uma rede de. Como é que eu tô? Uma rede de ambiente. Então, eu sigo ali nas redes sociais pessoas que irão contribuir para mim de alguma forma. É, Se você tem um amigo que vai ficar chateado que você não segue ele no Instagram, aí você silencia, você resolve com ele, enfim. Eu lembro que teve uma época que assim que lançou a WePink,
que eu vi as estratégias da Virgínia, por eu gostar muito de marketing, eu segui ela por um tempo. Só que aquilo ali, gente, eu não consigo consumir aquele tipo de conteúdo, não é o que eu me identifico, aquela divulgação de casa de aposta, tanto é que eu não tenho nenhuma pessoa que eu sigo que divulga casa de aposta. Claro, também não sigo muita gente, mas eu não me compactuo com aquilo, eu sei o mal que aquilo faz, eu acho ridículo quem faz isso, então eu vou filtrando. Da mesma forma, eu não sigo, por exemplo, nicho de maternidade. Se tem uma filosofia, uma linha de pensamento que não é de acordo com aquilo, amém, segue a sua vida por lá, mas eu não quero isso para mim. E assim, uma coisa que eu vejo que muitas mães ficam reclamando: ah, mas é porque a rede social isso. Ah, agora que a gente está no período de outubro, né? Ah, porque o cabelo maluco isso, o cabelo... Cara, silencia isso da sua vida, silencia. Ah, você tá só postando, só aparecendo cabelo maluco pra você e você não quer fazer o cabelo maluco? Deixa quieto o celular, vai fazer outra coisa, sabe? Porque você fica consumindo aquilo ali. Aqui eu não quero nem entrar em pauta de hate, não. Mas você fica consumindo aqueles conteúdos chato, gente reclamando, gente que reclama porque o Lula isso, ah, porque a Virgínia aquilo, ah, porque... Tipo, isso não vai te levar absolutamente a lugar nenhum. Eu não tô falando pra você ser o chato de ficar pregando, ah, não, só sigo influenciador bom. Não, é para você fazer pra sua vida. Às vezes faz sentido para você. Eu acho que até em um vídeo eu falei isso. Eu gosto de acompanhar o Pedro Sobral. Gosto de tráfego? Não. Mexo com tráfego? Também não. Mas eu gosto do conteúdo dele, a forma que é feita. Então, assim, organiza o seu feed para ser o seu ambiente. Com quais pessoas você quer aprender? Se você quer aprender com a Virgínia, você segue a Virgínia. Se você quer aprender, sei lá, com outros influenciadores, assim, sei lá, com jogador de futebol, que você siga o jogador de futebol. Mas tenha esse olhar treinado de que eles não têm a obrigação de te agradar. A decisão de quem você segue ou não segue nas redes sociais, literalmente está na ponta do seu dedo, que você vai clicar lá, seguir, parar de seguir, ou silenciar, caso você não queira parar de seguir. E é isso, sabe? É, tem até uma coisa que eu tô ficando meio assim rançosa, influenciadoras que eu seguia que eu gostava muito, mas que agora assim só vivem de publicidade. Eu deixei de gostar dela? Não. Mas é algo que tá me refletindo. Tipo, eu quero consumir agora, na vida que eu estou, com a realidade de vida que eu estou, eu quero ficar consumindo essa influencer que de manhã é super coffee, depois é sei lá, o Whey da Dux, depois ela vai fazer parceria com o almoço dela, do Rap, aquelas coisas assim, não é Rap não, aquele congelado que eu esqueci o nome. E depois é o Go Case, que você tem que beber água, e depois é isso. Ok, isso é o trabalho da influenciadora, eu não tô aqui julgando. Mas talvez eu, no tempo que eu tô hoje, preciso mais de consome, clica no link da Shopee, oferta imperdível, compra esse livro, compra... Assim, cara, é isso que você quer? Se for isso, amém por isso, segue sua vida seguindo essas pessoas. Mas agora, se você quer uma pessoa que tenha profundidade no conteúdo, que tenha um lifestyle parecido com o seu, que tem pensamentos similares com o seu, que passou por coisas que você está passando ou que você almeja passar, por exemplo, sabe? Então segue para você aprender ali. Porque se, por exemplo, é ótimo seguir o pessoal do marketing, por exemplo, você trabalha com digital, você vai seguir. Mas se você for olhar todas as tendências, tudo que tá aí, sabe? Que a nova onda, a nova era, acabou o lançamento, agora é low ticket. Você vai ficar doido, você não vai conseguir concluir o que você planeja. Porque é tanta informação e cabe você filtrar isso, cabe você olhar. Isso eu quero, isso eu não quero. Agora não é hora de consumir conteúdo. Agora eu preciso dar prioridade ao meu trabalho. Agora eu preciso descansar. Eu nem sei muito sobre isso, mas uma coisa que eu vejo também é a questão do descanso. Cara, ninguém deve descansar rolando feed, principalmente se você trabalha com isso. Uma vez eu vi, eu não tenho base científica disso, eu não sei se eu vi, se é verdade ou não, mas que relacionava a questão de quem trabalha com a mente. Então, por exemplo, quem trabalha aqui
no digital, seja como um copy, um social media, que tem esse trabalho parado ou trabalhos operacionais, o descanso precisa ser o oposto, como, por exemplo, uma atividade física, corrida, esporte, coisa ao ar livre. E já quem trabalha com força braçal, por exemplo, sei lá, um pedreiro, uma pessoa que trabalha no sol, que anda para lá e para cá, motorista de aplicativo, de moto, iFood, essas coisas, como é trabalho de muito movimento, o descanso deles é aquilo que a gente via muitas vezes nossos pais fazendo, que é sentar no final de semana na televisão e simplesmente ver, e simplesmente existir. Então, eu até depois posso procurar mais sobre essa questão do tipo de descanso e trazer aqui para o canal. Mas uma vez eu li isso e agora falando aqui eu lembrei, e se você tiver interesse, depois você pesquisa sobre isso. E daí, os 4 passos, né? O primeiro, limpa o feed, que eu acabei de falar. O outro é limitar o uso de tempo. Gente, eu sei que pode parecer que a gente tá sendo adolescente com a gente, sendo os nossos pais agindo com a gente quando a gente era adolescente. Mas limitar o uso. Hoje, por exemplo, os meus aplicativos, da 9h30 da noite, eles bloqueiam todos. Fica tudo bloqueado. Eu não sei se todo telefone tem como fazer isso, mas eu bloqueio e eu tenho que fazer tipo uma verificação de 2 etapas para, tipo assim, vou abrir o Instagram agora, limitar o uso por 5 minutos, 10 minutos. Aí eu coloco tipo só mais 10 minutos e para usar só mais aquele tempo. Às vezes se eu tiver que resolver alguma coisa no WhatsApp, por exemplo. Pode ser que para você pareça isso uma atrocidade. Nossa, que coisa, sei lá, ridícula, inútil. Mas assim, é o que funcionou para mim. O objetivo desse canal é tentar te ajudar de alguma forma. Se isso não faz sentido para você, amém por isso. O outro tópico, que também é algo que a gente vê frequente, é a questão de acordar já com o celular e ir dormir com o celular. Isso, assim, é fisiológico, não sei explicar, porque eu confundo os hormônios eu não lembro agora, mas tem um hormônio de manhã, se você já, acorda ali com tela, informação, o seu cérebro fica bugado. Da mesma forma, quando você já dorme, você vai dormir com aquela tela ali. Fora o fato de ficar rolando o feed, você ir dormir mais tarde, não fazer a sua hora do sono. Depois, se você quiser, você pesquisa aí mais sobre higiene do sono, como dormir melhor, coisas nesse sentido que todos vão falar essa questão do uso de tela. Não é o que eu faço ainda, mas tem quem faça de deixar o telefone em outro cômodo, ou pelo menos longe da cama, porque aí você coloca lá, deita na cama e o seu cérebro desliga. Tem um fato muito interessante, né, nessa questão de ficar longe da tela, principalmente, eu tenho isso muito quando eu tô lavando louça, né? Quando eu tô fazendo alguma atividade ali de concentração ou pendurando roupa, que o meu cérebro começa a falar comigo mesmo. Eu começo a ter ideias, assim, diferentes, eu começo a ter pensamentos que, se eu estivesse ouvindo algo, o meu cérebro não estaria ouvindo as vozes da minha cabeça, digamos assim. Então, tenta fazer isso, vê se funciona com você, porque comigo funcionou bastante. Essa questão de ouvir o silêncio, parece contraditório isso, né? Ouvir o silêncio, mas você tentar o silêncio para ouvir o que você mesmo quer, ou você mesmo precisa ouvir, o que o seu inconsciente, digamos assim, tem para te dizer. E a outra questão é a presença real quando você estiver fazendo algo. Pode parecer clichê, mas clichês são clichês por conta disso, né? Porque existem clichês. Eu esqueci como é essa frase, mas a presença real. Eu tive uma experiência com o João, meu filho mais velho, que eu falei assim, gente, eu preciso me atentar a isso. A gente estava tomando café depois da creche e eu sentei para tomar café, o José na cabeceira, na mesinha, na cadeirinha de alimentação, o João de frente para mim. Eu estava aqui, o João aqui. Eu peguei o meu celular e deixei aqui do lado. Aí o João virou e falou assim, peraí, mamãe, desceu da cadeira e foi pegar o celular dele, o celular de plástico, todo quebrado, né? Celular de mentira mesmo. Na gavetinha de brinquedos dele para deixar o celular do lado dele na mesa também. Aquilo ali me deu um sentimento tipo, opa,
algo de errado não está certo, porque se ele tem essa referência de pegar o celular para poder comer, é porque eu faço isso inconscientemente. Então agora quando o celular está na mesa, ele está totalmente no canto lá que a gente nem vê. E sem notificações, porque quando vibra, a gente acaba, meu Deus, será que é alguma coisa importante? Enfim, e tipo assim, gente, um almoço é o quê? 20 minutos? O fato de estar comendo 20 minutos, meia hora? Ninguém vai morrer por conta disso. E se morrer, vão te ligar, vão fazer sinal de fumaça, vão brotar perto de você. Como eu falei também, outras questões de tô assistindo televisão, rolando feed. Tô fazendo uma caminhada com os meus filhos, rolando feed. Cara, isso você está se colocando em uma coleira por conta de um celular. E a decisão de mudar está nas suas mãos. Eu sei que não é fácil, às vezes eu mesmo tenho que estar sempre me policiando dentro de casa, mas é para um bem maior. Você vai ver, a partir do momento que você tira esse tempo que está sendo gasto, o tempo sobra. Sobra para você olhar para sua casa e ver o que eu quero arrumar. Sobra para o seu guarda-roupa não ficar aquela zona. Sobra para você fazer mais coisas. Sobra mais tempo para você trabalhar, para você colocar os seus sonhos em prática, porque às vezes não te falta tempo, te falta administrar o tempo que você tem, que muitas vezes está gastando com o que não é importante agora. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se você tiver alguma coisa que você faz para essa questão do uso de tela, não deixe de comentar aqui embaixo. Se inscreva no canal e até o próximo.